Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E o nome usado emprestado pela seguidora de hoje é Georgia. Idade: 35 anos. Desempregada. O meu ex era envolvido com coisa que não... E eu só descobri isso depois que eu comecei a namorar com ele. E quando você entra pra ser a parceira desse cara, é meio que difícil de sair dessa situação. E eu, com a força de Deus, consegui sair. Isso não quer dizer que ele não deixou de me perseguir. Então eu tive que ir até a polícia e fazer aquela coisa toda pra ele ficar à distância de mim, não chegar perto. Mas mesmo assim, ele desobedecia, porque era como se ele mandasse, não só naquela região, mas em vários outros lugares, em vários outros estados também. Então ele sempre estava mandando mensagem, ameaçando a minha família ou a mim. Sempre ele aparecia com alguma coisa nova onde eu não podia me mexer, onde eu não podia ter uma outra pessoa, onde eu não podia sair à noite, onde eu não podia ter vida. Eu tava muito cansada disso. As coisas ficaram um pouco mais tranquilas, mas não 100%. E eu lembro que em uma noite de Natal, eu sei lá porque ele lembrou de mim e resolveu vir até a minha casa, já namorando outra menina, mas me xingar, falar horrores, falar que mesmo assim eu era dele, que eu não podia fazer as coisas. Eu tô falando de um ex-brasileiro, tá? Eu lembro que nesse dia eu fiquei muito nervosa, muito chateada, com medo de, sei lá, nunca mais poder viver a minha vida. Eu já tava há mais de um ano, assim, com esse cara me perseguindo, mesmo com tudo que eu podia fazer. E tinha uma coisa que se eu avisasse a polícia de onde ele tava, aí minha vida acabava. Só que nesse dia eu tomei coragem e eu avisei. E o que acontece? Lá no sistema da polícia, na hora que eles vieram, não tinha registrado essa medida que tinha. Então eles levaram a gente até a delegacia pra ver, porque ele nunca tinha sido pego. Ele não era assim o chefão, entendeu? Mas ele fingia, ele agia como se fosse ele agia como se fosse o chefão. Na verdade, ele distribuía substâncias em silêncio e nunca tinha sido pego. Bom, chegando na delegacia, foi comprovado que a mitativa era real, ele tinha quebrado isso, ou seja, foi preso. Só que o que acontece? Se ele pagasse lá a fiança, ele saía. E foi isso que ele fez. E mesmo se ele fosse preso por alguma coisa mais grave, o grupo dele dava um jeito de soltar ele. Ele nunca ficava. E eu comecei a ficar desesperada com isso, porque era como se eu não tivesse mais para onde fugir. Até quando eu fiquei sabendo que ele tinha saído, eu entrei em uma crise assim de surto que eu não conseguia mais sair. Não era nem da minha casa, eu não conseguia mais sair do meu quarto. E eu queria achar uma saída dentro do meu quarto. E eu comecei a rezar loucamente, pedindo por essa saída. Só que não era, eu não rezava assim, eu tava tão perturbada que eu falava frase em cima de frase. Pra vocês terem noção, eu tava desempregada por causa dele, porque ele foi no meu trabalho, arrumou um show lá, fez um auê. E eu fui mandada embora por causa disso. E era o objetivo dele, que eu não tivesse nada, que eu ficasse à míngua, que ele continuasse me controlando. A única coisa que eu tinha era eu e o laptop naquele momento. E ali, eu desesperada, comecei a pensar que se eu saísse para qualquer outro lugar do mundo que não fosse o Brasil, esse cara não iria mais me encontrar e não iria mais me encher o saco. Foi assim que eu entrei em vários aplicativos de bate-papo, vários sites. Eu nem lembro o tanto de homem que eu conversei, que eu deixei de conversar, e eu me apresentava num aspecto desesperada, né? Que era aquele aspecto assim, quero namorar, quero casar, já queria que o cara me pedisse pra ir pra casa dele, sem mencionar que talvez eu estivesse indo pra uma coisa ruim também. E óbvio que os caras fugiam, porque quem, né, do outro lado do mundo vai aceitar uma coisa assim tão rápida? Eu jamais poderia conseguir um negócio desse, não é mesmo? Mas eu consegui. Sem pensar que talvez
teriam defeitos piores ou algum interesse muito cruel nisso. Eu me perdi, sério. Eu acho que foi mais de 100 homens que eu conversava, e aí quando eu respondia o oi, tudo bem, de um, eu já tava respondendo e fingindo, né? Porque eu não tava fazendo nada, tava dentro do meu quarto. Que eu tava lendo um livro, que eu tava trabalhando pro outro, e eu ficava respondendo um em cima do outro. Aquilo foi me dando uma dor de cabeça, foi me dando uma tontura, que eu acho que depois de umas 4 horas conversando com vários caras, sem ter nenhum retorno, porque quem quer ter o retorno de mudar pro país em 4 horas? Eu apaguei, eu dormi. Eu acho que eu dormi por um dia inteiro. E quando eu acordei, eu tinha uma mensagem no meu WhatsApp de um turco que eu nem sabia quem era, qual era o nome, o quanto que eu tinha conversado e por que era ou não o interesse naquela pessoa. Ele falava comigo como se a gente tivesse batido um papo muito profundo. Mas eu não tinha ideia de quem que eu estava falando, mas eu seguia a conversa porque meu interesse era sair do Brasil de alguma forma. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha apoio, e para mim, saindo dali por qualquer pessoa, depois eu me virava e resolvi o resto. Hoje, junto com a história que sai mais uma história lá no aplicativo verdinho, Spot, e eu quero esclarecer para vocês, eu não vou deixar de contar as histórias aqui, tá? O que eu tô colocando lá são as histórias que já estão aqui ou que estarão aqui. E não deixem de assistir aqui no YouTube, que é onde está monetizado, aonde eu tenho retorno. Eu só estou começando e preciso do engajamento de vocês para quem sabe um dia monetizar lá no, ok? Então, acabando aqui, quem tem, vai lá escutar a história também. Voltando, né? Quando eu olhei as mensagens no WhatsApp desse homem, tipo assim, já tinha mensagem dele desde as 4 horas da manhã. E eram várias mensagens, tanto de texto como de voz. As de texto, elas estavam em inglês, mas as de voz estavam em uma língua que eu não sabia o que era. Eu lembro que a primeira deu uma coisa assim, Merhabas com nasılsın, o pucuk. Que era ele falando, oi, meu amor, beijos. E por aí ele começava a falar em turco e muito rápido, né? Tinha uma napa de nariz que ocupava tanto a tela de frente como de perfil. Que a foto do perfil dele tava de frente, mas você só viu o nariz, mesmo de frente. E aí nos vídeos que ele mandou que ele virava de lado, você também só viu o nariz. Era o nariz juntado com a barba, que ocupava também mais do que a bochecha. Vinha até o olho a barba dele, assim. Era uma coisa meio Capitão Caverna italiano, né? Por causa da napa. Mas, na verdade, ele era turco. Entendi que ele era turco quando eu comecei a ver os vídeos que ele estava me mandando. Porque ele me mandou um vídeo que tinha uma torre atrás, acho que era a Torre de Galata, que ele tava visitando, que ele morava lá, sei lá, porque eu não entendia muito bem o que ele falava. Mas saiu gravando todo mundo assim na rua, e se a gente via aquele povo, um povo com umas mulheres com umas roupas pretas, né, até o chão, umas outras mulheres com umas roupas um pouquinho mais modernas. E aí eu conheci por causa da torre, que eu já tinha visto em algum outro lugar na internet. Mandou um outro vídeo tomando chai, o nariz chegava no chai primeiro que tudo o resto, porque, gente, sério, eu não consigo explicar esse nariz pra vocês, porque era de frente, de lado e pra baixo. Qualquer coisa que se aproximasse, era o nariz que vinha primeiro. E aí, nos vídeos, ele fazia assim... Como é que ele fazia? Kami Istambul, hadi. Chamando eu pra ir pra Istambul. Essa parte me interessou, porque era o que eu queria, sair do Brasil. Eu não sei se tá ficando muito confuso, mas o cara me mandou 50 chamadas, 50 vídeos, 50 mensagens de áudio, um monte de texto, tudo isso no primeiro dia. Então, assim, como se a gente já fosse familiarizado, que era o que eu tava tentando conseguir com algum. Ele não era mais velho, ele tinha praticamente a mesma idade que eu. E era um tal de Save Guilin pra lá, Save Guilin pra cá. Até que ele pediu uma foto minha, ele tava em um lugar que fazia tapete, alguma coisa assim, porque queria uma foto minha, mas que a foto de perfil não tava dando pra ver, se eu podia tirar uma selfie, ou se eu tinha uma foto com mais qualidade. Eu mandei, em poucas horas, ele começou a me mostrar um tapete que tava sendo feito com o meu rosto, um tapete muito bonito.
E tava assinado como se eu fosse propriedade dele, assim, né? Então tava o nome dele lá, que era Racim. Racim, idade 37 anos, herdeiro. Mas ele quanto ouro. Ele foi me enfiando nas coisas que ele fazia durante o dia, que eu fiquei dentro do quarto, que eu nesse dia nem tomar café, nem almoçar, eu só jantei, que foi a hora que ele foi tomar banho, depois eu voltei e continuei com ele no vídeo. Nisso eu fui entrando na vida dele, era como se eu estivesse num reality show, sabe, sem ter que pagar. E, lógico, que ele foi me enfiando na família dele. No outro dia, teria uma festa de casamento, que ele já queria que eu participasse, porque ele já me falava que eu era noiva dele, e ele já tinha me apresentado para a mãe e para o pai pela chamada de vídeo. Eu fiquei meio assim, porque a mãe e o pai, quando sorriu, não tinham os dentes. E ele parecia ter dinheiro. E aí eu perguntei para ele por quê. E ele disse que porque a mãe e o pai acreditavam que Deus tinha feito eles como tinha que ser e não tinha que nessa coisa de dentista e tal. Mas que, na verdade, o dentista era muito caro. E como a mãe e o pai era furrinha, então eles não queriam pagar, mesmo tendo condições, tá? Porque era uma família super bem arrumada e tal. Mas os dentes era só caco. Eu até fiquei meio assim, comecei a falar umas coisas pra ver se ele ria, pra ver se mostrava, mas os dentinhos dele tava tudo em ordem. E aí, no outro dia, ele disse pra eu arrumar um lenço, porque teria um casamento e ele queria que eu assistisse o casamento com ele, porque ele já ia apresentar pra todo mundo pela chamada de vídeo que eu era a noiva dele, mas que era melhor que fosse com lenço, porque como era brasileira, já tinha aquela questão de achar que era coisa ruim, que era muito safada, então com lenço já ia dar uma quebrada no clima de todo mundo. Esse casamento foi uma confusão e foi um divisor de águas pra gente, porque primeiro que todo mundo me olhava muito feio, mesmo eu estando só na chamada de vídeo. E quando ele me apresentava, eles comentavam alguma coisa muito rápida em turco assim, tudo com ler no final, mas não dava tempo de pensar e entender o que era. Até virei gaúcha agora, né, falando. Desculpa, gente, eu tô conversando muito com gaúcho. E voltando. E aí, não dava tempo de entender, mas eu via que era alguma fofoquinha sobre mim. Eu falei, gente, mas esse povo no vídeo já tá fofocando de mim? Ele me levava, parecia que ele tinha um colar assim, que ele colocava o celular e ia me levando como se eu fosse o bibelô dele. Gente, nessa festa eu já comecei a achar uma coisa muito estranha. Primeiro, que ele disse que era o casamento de um primo dele. Que ia casar com uma prima, sei lá, de que quarto grau que era, quanto que grau que era. E aí, o que aconteceu? A menina, ela tava tudo assim. Tudo que ela fazia assim. Dá pra ver que ela não tava feliz com o casamento. E o primo se achando garanhão. Eles dançavam, ficava dançando assim, ó. Um colocava o braço no braço do outro, ficava dançando assim, ó. E aí começava. Os alemães, nunca tinha visto aquela dança na minha vida. Você fazia um círculo e ficava, né? Com essa dança. Aí juntava só os homens, aí as mulheres ficavam lá atrás. Os homens. Eu lá assistindo, eu falei, Jesus, tá, respira. Vocês têm noção de que eu tava dentro de um mundo paralelo só pra não entender o que tava acontecendo comigo no Brasil? E o meu medo era que aquele homem tocasse a campainha e fizesse alguma coisa, mas eu também não tinha como sair, eu não tinha um centavo para sair. Eu comecei a viver a vida do turco lá do outro lado do mundo. Tá, aí o que aconteceu, gente, foi que essa noiva, ela ficava assim. Essa noiva, gente, não era a mulher que o primo dele amava. O primo dele amava uma outra que tava na festa. E ele chegou, que o primo dele, ó, tinha, viu? Ele chegou quase que pra terminar a festa, pegou o anel e foi dar um anel pra pedir a outra em casamento, que era a que ele amava, porque ele tava casando com a prima de não sei quantos graus, porque a família tava atazanando, porque o dinheiro tinha que ficar em família, mas ele não tava nem aí pra essa menina.
Tanto que o bolo, tudo que quem fazia, a sogra entrava no meio, dava o bolo pra ela, puxava ela. A sogra que fazia tudo. A menina, ela nem respirava, ela tava assim. Nem respirava. E a Leca viu o vídeo, viu? Por isso que a Leca tá fazendo essa cara. E aí, gente, naturalmente, na frente de todo mundo, ele falou, pronto, foi mais ou menos assim. Ah, pronto, eu já casei com essa daqui que vocês queriam, agora eu vou pedir em casamento a que eu quero. Porque eu posso ter outra esposa mesmo. Baixou com o anel, enfiou o anel, começou a falar. E aí a outra respirou. Aí a outra tomou vida, a noiva real, né? Ela veio assim. Pra brigar com ele. Aí ele foi pra cima da noiva pra dar um... Gente, foi uma confusão. E aí o que aconteceu? O turco que tava falando comigo, o Racim, ficou sem graça. Por quê? Ele tava explicando tudo como era o casamento, como se fosse uma tradição maravilhosa. Só que quando começou tudo isso, ele falou, tá vendo? Por que eu não quero ficar na Turquia? Tá vendo porque eu não sou um cara tradicional? Aí falou, mostrou que ele tinha tatuagem daqui até aqui, que muçulmano não podia fazer, ele tinha. Que ele queria ser mais moderno, mais livre, que ele tinha o objetivo de sair da Turquia, porque, tá vendo, o pai fez casar com a outra que não queria casar, porque todo mundo na festa tinha olhado pra mim feio, e ele já tava pensando em casar comigo, porque eu era brasileira da vida dele, ninguém ia aceitar, que a gente ia ter que sair de lá, que não ia dar certo, começou toda uma coisa... Gente, isso não tinha nem uma semana de conversa. Até que ele chegou em casa, tentou me explicar mais ou menos o que tinha acontecido, porque ele falava inglês. E outra, Racim era viajado. Ele já tinha viajado para França, para Itália, para Alemanha, para vários lugares. Então isso me deixava também pensar que ele era um cara bem interessante, que talvez ele viesse no Brasil. Eu não sei porque eu não tinha contado nada para ele. Depois que ele me contou tudo isso, se declarou e tal, eu falei, bom, eu vou contar a minha parte. Aí eu contei sobre tudo que estava acontecendo comigo no Brasil, que era por isso que eu tava na internet, que eu tava muito mal, e que meu objetivo era realmente sair, fugir o mais rápido que eu pudesse. Quando eu comecei a contar do cara, do que o meu ex fazia comigo, esse homem foi ficando tão bravo na tela. Ele começou a ficar desesperado. E ele começou a falar assim, não, eu vou aí agora. Eu tenho que te salvar agora. Ou então você vem. E eu pensando, mas como que eu vou entrar no avião? Eu tinha passaporte, tá, gente? Como que eu vou entrar no avião assim do nada? Eu não tenho dinheiro. Não, eu pago tudo pra você vir. E eu falando, não, mas eu não te conheço. Ele, não, eu não quero saber, você vem agora. Ele foi ficando bravo, que ele queria, olha, se você deixar eu ir aí no Brasil resolver, eu vou acabar com as minhas chances de ser imigrante em qualquer lugar, porque eu vou preso, porque eu vou acabar com a vida desse cara. E ele falava isso, gente, destroçando tudo que ele via pela frente do apartamento dele. Ele saiu quebrando pão, quebrando cadeira, jogando... Ele só não jogava o celular porque era a única forma que ele tinha de falar comigo. Mas ele rasgou chapéu, rasgou camiseta e fazia... Ai, que raiva, porque não sei o quê, porque é minha mulher, porque tá fazendo isso? Fez um show. Contando agora, eu não sei como é que eu caí nisso. Mas no momento, eu me achei defendida, protegida. Um cara que gostava de mim. Um cara que se importava comigo. Eu comecei a achar que eu era importante, desejada. Que aquele homem realmente queria tudo comigo. Porque olha o que ele estava fazendo por uma mulher que ele nunca tinha visto ao vivo. Eu nunca tinha sentido um cuidado e proteção que eu achei que ele estava transmitindo com essa coisa toda de me mostrar para a família, de raiva de não poder fazer nada. Eu sei que em menos de um mês ele conseguiu comprar passagem para mim para ir para a Turquia, ele conseguiu resolver tudo. Eu só tinha que sair na calada da noite para que o outro não descobrisse. Porque o meu medo é que o outro me visse indo para o aeroporto. Gente, ele não ia deixar, ele ia resolver de alguma outra forma. Então, ele pegou uma passagem pra mim na madrugada. E eu saí, assim, com um lenço, com tudo na cabeça, pra ninguém saber que era eu. Me tremia, me suava. Eu cheguei no aeroporto que a minha roupa tava molhada. Eu tive que trocar, com medo desse cara me encontrar. Porque depois de chegar no aeroporto, tudo bem, tava tudo certo. Mas antes, no caminho, se ele me pegasse, imagina eu perder a passagem, perder o dinheiro. Ele... Não tinha condições. Eu não tinha um centavo. Foi tudo pelo dinheiro do Racim. Deu certo, gente. Eu consegui chegar até a Turquia.
Lá eu pensava assim, tá, eu não sei a língua, mas eu sei inglês. Se esse homem não for esse homem certo que eu quero, eu vou para outro lugar, não sei. Peço ajuda para alguém, não sei, mas pelo menos eu já tô fora do Brasil. Eu pensava que nada podia ser mais cruel do que esse ex que me perseguia, que falava que ia pegar a gangue para acabar comigo. Eu achava que isso era o terror auge da minha vida e que nada poderia ser pior. Ledo engano. Chegando lá, ele já virou um super moderno revolucionário, tanto que ele disse que só ia me contar quando chegasse lá, porque senão eu não ia, que a família dele, que ninguém queria saber desse negócio dele casar comigo, então que a gente ia fazer ali um casamento bem escondidinho com um amigo dele, que tinha um líder, que era da mesquita, e eu falava assim, ele falava assim, repetia as coisas ali bem, não ia ter família, não ia ter nada, só eu, ele e alguns conhecidos, porque ninguém tava nem aí, não queria, e ele não queria bater de frente com ninguém, e ele tinha na cabeça da gente ir morar fora da Turquia. Nós ficamos até o limite de uns 3 meses na Turquia. Entendo eu que, porque depois disso, eu teria que comprovar alguma documentação lá, e ele não teria, não me contou isso, né, até porque a gente não tinha casado no papel. E esses 3 meses foi tranquilo, não teve nada que eu pudesse ver como errado. Ele me dava comida, ele me dava as melhores coisas, me tratava como eu queria, tudo que eu pedia estava ali, não exigia nada demais. Quando a gente passou da Turquia para a França, as coisas mudaram. Primeiro que chegando na França, a gente já ficou num lugar bem mais simples, porque a gente tá falando de França, né? E lá, ele começou com um papo de que queria apimentar o nosso relacionamento. Eu tava super eufórica, porque pensa, do Brasil pra Turquia, ok, mas pra França, eu tava meio que assim, eu tava meio que num modo sim, senhor, não, senhor. Porque ele me envolveu a ficar dessa forma lá na Turquia, que ele fazia tudo, ele sempre foi muito bom pra mim, ele sempre deu tudo sem eu não tinha muito em troca, assim, pra dar. Então, eu comecei a criar uma culpinha, assim, consciente de que, meu Deus, esse homem tá me dando tudo. E eu tô dando... O que eu tô dando em troca pra ele? Tipo, só a minha beleza? Só eu estar com ele? Então, quando ele me pediu pra apimentar essa relação, mesmo eu não querendo, mesmo eu achando um pouco estranho, o sim, senhor veio automaticamente por tudo que ele já tinha feito por mim até ali. E o desejo dele é que ele queria me ver com outras mulheres. Eu vou abrir aqui para vocês que eu tinha lá dentro da minha mente, eu tinha dúvidas, não de que eu queria virar e ficar só com mulher, mas de experimentar. E quando eu estava sozinha, né, que a gente faz aquelas coisas, né, pra gente ter o nosso prazer, eu assistia também vídeo de mulher. E eu já tinha visto uma pesquisa que é super normal você ser hétero e mesmo assim, na hora de você sentir prazer, você assistir vídeos que não é só homem com mulher, que é mulher. Ai, vocês entenderam que Então, assim, eu não vi muito problema quando ele falou que queria me ver com outras mulheres, e porque também não era pra eu fazer nada nessas mulheres, sabe? Ele queria, tipo, me ver acariciando, me ver eu sendo acariciada, eu sendo beijada, não eu indo fazer nada. Isso foi um pedido inicial. Ele levou, disse que tinha uma amiga francesa, levou essa amiga francesa lá para que isso acontecesse. E aconteceu, foi leve, assim, a gente nem chegou até o finalmente, mas ele ficou super animado. Depois que ele ficou super animado, foi só eu e ele. E essa mulher foi embora. E para mim, ia parar ali. Só que a cada semana ele exigia um pouquinho mais, que ele queria experimentar, que ele queria ver, mas nunca eu fazendo nada, sempre a mulher fazendo alguma coisa a mais em mim. Uma coisa não batia em tudo isso. Ele não trabalhava na França e ele falava que ganhava dinheiro da família para viver lá comigo. Mas se a família não me aceitava para casar, como que a família mandava dinheiro para ele viver comigo? Isso nunca foi explicado. Eu só sei que conforme foi avançando toda essa coisa, um dia ele chegou e falou que a gente não poderia mais ficar na casa porque era alugada, porque não tinha mais dinheiro, porque não tinha mais condições, porque a família não estava mandando mais nada pra ele, e que a gente ia ter que se virar em um lugar muito mais simples, onde outras pessoas também moravam. Eu não entendi muito bem o que seria isso na França.
foi acabando comida, foi acabando tudo assim, e ele não tinha mais como repor. Ao mesmo tempo, ele foi me falando que tinha mulheres que a gente já tinha se relacionado e que elas aceitariam pagar um valor para fazer com a gente, comigo e com ele. E que aí a gente ia ter pelo menos dinheiro para continuar a coisa enquanto ele estava procurando trabalho que ele não conseguia de jeito nenhum, porque ele não sabia falar francês. E em inglês, ninguém estava aceitando ele em trabalho nenhum. E uma dessas saídas que a gente tinha, que ele disse que ele recebia e eu recebia para ficar com a mulher, essa mulher, uma das mulheres levou a gente para um outro lugar que parecia como se fosse um cabá, né? Eu já fui ficando um pouco assustada, mas vi que não era nada demais, era só um desejo dela que fosse nesse lugar todo decorado, todo temático. Só que quando eu acordei, não se tava nem ele e nem a mulher. E eu estava lá, sozinha. E quando eu fui me levantar para sair, como se fosse uma cliente normal, uma outra mulher, muito mais velha, chegou e falou que eu não poderia sair porque eu estaria ali para pagar as dívidas do Racim. E aí eu falei, que dívidas? Ele é meu marido. Como assim? E a mulher diretamente riu da minha cara e falou, o Racim Indirim é seu marido? Esse aqui abriu a foto dele de noivo, com uma mulher de noiva que parecia ela mais nova, como se fosse o casamento dos dois. Eu falei, hã? Ela falou, querida, o Racim te ajudou a sair do Brasil, te trouxe até aqui e você precisa pagar tudo que você tá devendo pro meu marido. Você tem alguma documentação de que casou com ele? Eu não acreditei. E assim, ela me explicou que eu teria que ficar ali até abonar essa dívida. Que se ele não tinha me explicado, era para isso que eu servia. Ou pelo menos que ele estava me preparando. E era realmente um treinamento que ele tinha feito comigo, porque naquele lugar eu não ia atender homens. Eu ia atender mulheres. E o pior, ia atender as mulheres que faziam com homens. Ou seja, a mulher verdadeira dele morava na França, era uma francesa, era uma café. E ele trazia mulheres para ela. E nesse caso, não era para eu satisfazer homem nenhum. Eu era como se fosse um presentinho das meninas que faziam para ela e que gostavam de mulher. E também muita mulher mais velha, coroa mesmo, que queria com outra mulher, buscava ela e pagava muito para isso. E aí eu iria ser usada para isso. Não vou detalhar o que foi esses momentos que eu tive lá pagando essa dívida. Uma das coisas que a Aleca teve estômago de contar é de que essas mulheres, elas fediam. A parte de baixo dessas mulheres fediam muito. Mas não era... Era mais do que cheiro de peixe, cheiro podre. Porque não se tinha higiene nenhuma. Elas tinham relação tanto com homens ou com mulheres, uma atrás da outra, e não se tinha higiene alguma. Banho era uma coisa que não existia. Eram como se fossem cubículos. E até o lugar era muito sujo. Tudo era muito nojento. E essas coroas e tanto essas mulheres, elas só queriam que eu fosse lá como... Mesmo com essa sujeira toda, fazer o chup-chup. E era um chup-chup sem proteção. Então, essa era uma das coisas mais bizarras e horríveis que a Aleca teve estômago de abrir. O resto não vai ser detalhado. Basta se entender que eu caí em um golpe de um homem que disse que era solteiro e que, na verdade, era casado com uma... Não era nenhuma grande, de nenhum tráfico, nada super organizado, não. Eles faziam isso
no silêncio entre eles para lucrar desse jeito. Ele viajava para todos os lugares que ele queria, não tinha família nenhuma apoiando ele. E eles faziam na cara de pau, se for pego, se fez alguma coisa errada, eles não estavam nem aí. Porque diz que era muito difícil de alguma organização chegar a investigar esse tipo de coisa, ainda mais que era só no meio dos imigrantes mesmo. Eles não enfiavam nenhuma francesa como garota para fazer isso, entendeu? Eram só imigrantes. Quem se utilizava disso, sim, eram franceses, italianos, todos que iam lá se satisfazer. Inclusive, tinha não só brasileira, mas outras estrangeiras que estavam casadas com turcos e com outros imigrantes que aceitavam estar trabalhando lá para ajudar o macho a ter dinheiro. Mas elas tinham aceitado, eu não. E o que tinha de mulher casada, de mulher velha mesmo, que ia lá para se satisfazer, não era brincadeira. Eu só consegui sair disso porque, assim, muitas fugiam. Muitas se juntavam, conversavam, tentavam organizar uma fuga. Elas nem sempre dava certo, mas às vezes dava certo sim. Porque assim, a primeira coisa era sair de lá para onde, como, com que dinheiro, que não se tinha nada. Então assim, as que conseguiam sair era no chinelo mesmo, no pijaminha, no chinelo, no meio da noite com alguma cliente que fazia amizade, que prometia ser feliz para sempre, que estava apaixonada, era desse jeito. Quando se saía nesses grupos, era sem um pedaço de roupa e tentando pedir telefone, mensagem para alguém na rua para se comunicar com algum conhecido de algum lugar que pudesse ajudar. No meu caso, eu consegui e lembrei, não sei como, do telefone de uma amiga de Portugal. Eu pedi ajuda para uma amiga que estava em Portugal, que tinha uma irmã lá na França para me ajudar, para me acolher. Eu estava na rua de chinelinho, de pijaminha, porque eu saí correndo em um momento que se abriu a porta, em que uma cliente que eu gostava me ajudou. E se não fosse assim, eu estaria lá até agora. Eu tive a sorte dessa amiga me dar casa, me dar comida, me dar dinheiro, resolver tudo para que eu voltasse. E a denúncia disso fica muito no ar, porque era um cara que morava na Turquia, que quem que sabia o endereço? Tá, tem um número de telefone que já não existe mais, porque era um tipo de um chip que você podia colocar que você era de qualquer país, mas não queria dizer que estava cadastrado naquele país. Eles chamam de chip coringa. Você compra em qualquer lugar do mundo e diz que é de qualquer lugar do mundo. Quantos Hassim tem na Turquia? Milhares. Então, assim, é uma denúncia que fica tudo muito no ar. Não se sabe o nome de rua, não se sabe o local que ficou, se sabe as aparências da pessoa. Mas aonde que eles vão encontrar? A única recordação que fica é o air por toda a minha boca. Fiquemos alertas sobre imigrantes que casam em outros países, tá? Tem muito homem aí que é casado em um lugar que não tem nem como você comprovar e ver, porque em cada país você necessita de uma documentação para firmar o casamento. E aí, dessa forma, o cara tá resgatando mulher em tudo quanto é lugar, dizendo que é solteiro e que vai casar. Às vezes a gente tá dentro de um problema no nosso país e a gente acha que a gente pode fugir disso. Como se só no nosso país tivesse essas questões. E aí eu falo de problema econômico, de problema social, de homem violento. A gente acha que no outro país é só fugir. Não, os outros países também têm homem violento, problema econômico, tem tudo. Em qualquer lugar do mundo. É importante a gente ter essa visão. A gente tem que enfrentar o problema. Se a gente não enfrentar ele aqui, no outro lugar que a gente for, fugir, lá vai aparecer outro. Vai aparecer outro igual ou pior, mas vai aparecer. Nós somos seres humanos que estamos aqui para aprender e para enfrentar e transformar questões. Não importa onde estejamos. O que o Hassim gastou salvando essa mulher? Ele recebeu em triplo? Em dobro? Quanto vocês acham que ele recebeu? Lembrando que ela só conseguiu sair de lá depois de 1 ano. Deixem as reflexões nos comentários e até a próxima história do canal.